Oi, gente, tudo bem? Na nossa aula de geografia hoje, aqui do 8º ano, né? Vamos dar continuidade a uma matéria, né? Um assunto que na aula passada vocês já fizeram um texto sobre ele, que é os indicadores socioeconômicos. E também para quem já foi meu aluno no 7º ano, a gente já estudou sobre isso, porque a gente estuda sobre isso no 7º e agora um pouquinho no 8º também. Então, provavelmente você vai lembrar assim, ué, professora, parece que eu já lembro dessa matéria. Melhor ainda se você lembrar, porque daí sua memória fica fresquinha e você consegue fazer a atividade de forma bem rápida, bem simples, né? Bom, então vamos lá então para a nossa aula sobre os indicadores socioeconômicos. Bom, para que, né, os países, os estados, as cidades, enfim, para que eles consigam aumentar o nível de desenvolvimento deles, desenvolvimento principalmente o que? Desenvolvimento econômico, né? É preciso que eles tenham dados. Porque sem os dados, sem essas informações, as estatísticas, como que eles vão saber, por exemplo, um país, como que eles vão saber que tal região precisa de mais investimento do que outra região? É através de dados que os governantes, né, dos países, por exemplo, eles vão ter uma noção de que uma região X precisa mais de investimento do que a região Y, ok? E é através dessas informações que os indicadores socioeconômicos entram, que esses indicadores socioeconômicos, eles entram, porque é através desses indicadores socioeconômicos que é possível, então, a gente e os governantes, né, obterem tais informações, obterem se uma região ela tem um nível alto de desenvolvimento econômico ou se ela tem um nível baixo, se uma tal região precisa de investimento mais em educação ou se ela precisa de mais investimento em saneamento básico ou se ela precisa de investimento mais na questão de emprego. Então, é através desses indicadores socioeconômicos que os governantes, né, que os prefeitos, que os governadores, os presidentes, enfim, que eles conseguem identificar regiões que precisam receber tais investimentos. Esses indicadores socioeconômicos, eles variam de países, de estados, enfim. Aqui no Brasil, os principais indicadores que são usados para entender como que é os problemas da sociedade, da população de modo geral, são esses que estão listados aqui. O primeiro é o PIB, que é o Produto Interno Bruto, né? Aí abaixo está a renda per capita, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, o coeficiente de Gini, o nível de desemprego e a oferta de serviços públicos. Agora, mais para frente, a gente vai ver mais explicando o que é cada um desses indicadores socioeconômicos. O primeiro, então, indicador socioeconômico, e talvez o mais utilizado, mais conhecido, né, é o PIB, que é o Produto Interno Bruto. O PIB, ele é importante porque ele se refere à riqueza produzida pelas atividades econômicas dentro de um determinado país. O valor do PIB, o valor total do PIB, ele se encerra no final do ano, né, quando o ano acaba, e ele corresponde a tudo que foi produzido dentro de um país, ou seja, tudo em relação à questão de indústria, de serviços, de bens materiais, enfim, tudo que foi produzido dentro de um país, todas as riquezas de todas as empresas, enfim, é contabilizada e daí gera-se o número do PIB no final do ano. Quando a gente fala, né, sobre o PIB, né, por exemplo, o PIB no Brasil aumentou. Significa que a economia desse país, a economia do Brasil, ela foi mais ativa em relação ao período anterior. Por exemplo, às vezes a gente vê essa notícia no jornal. O PIB de 2019 no Brasil aumentou. Isso significa que o PIB, que é a economia do Brasil, né, aumentou em relação a 2018, certo? Por exemplo, está acontecendo aí agora aqui no Brasil essa questão da pandemia, né? No Brasil não, no mundo inteiro, né? Mas aqui no Brasil, devido a essa questão da pandemia, do coronavírus, provavelmente o PIB do Brasil vai diminuir em relação a 2019. Ou seja, o PIB do Brasil, o Produto Interno Bruto do Brasil,
no ano de 2020, ele vai ser inferior ao ano de 2019, porque no Brasil gerou-se menos economia esse ano do que gerou no ano passado, devido principalmente a essa questão do coronavírus, que tem muitas empresas fechadas, enfim, houve muita questão do desemprego, enfim. Bom, além de ser um indicador econômico, o PIB é também uma referência utilizada em diversas mensurações. Por exemplo, um país, qualquer país, né? Vamos usar o Brasil de novo, né? O Brasil, ele quer investir 6% do PIB na educação, ou seja, ele vai utilizar as verbas públicas, um valor equivalente a 6% de todas as riquezas que foram produzidas no Brasil. Então, no ano de 2018, o Brasil utilizou 6% de toda a riqueza dele em educação. Já no ano de 2019, o Brasil continuou utilizando 6% de toda a sua riqueza na educação. Só que como o PIB em 2019 foi maior, então ele vai usar mais na educação, ok? Então o PIB ele também serve para mensurar essa questão dos investimentos que vão ser feitos em determinadas áreas. Um outro indicador socioeconômico que é muito usado no Brasil é a questão da renda per capita. Essa renda per capita nada mais é do que a distribuição das riquezas produzidas no país pela sua população. Sendo assim, a renda per capita indica o PNB, que é o Produto Nacional Bruto, não é o mesmo que a gente acabou de ver agora, que é o PIB, né? Esse aqui é o PNB, lá é o Produto Interno Bruto, e aqui é o Produto Nacional Bruto. Bom, então essa renda per capita ele indica o PNB de um país, ou de uma região, ou sei lá, de uma família, que seja, e divide pelo tanto da população correspondente em um determinado período. Por exemplo, aqui nessa imagem aqui abaixo aqui, a gente vê uma família. Essa família é composta por outro indicador socioeconômico aí é o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Esse IDH, então, ele é um conceito que foi elaborado pela ONU. A ONU é um órgão mundial, certo? Que é a Organização das Nações Unidas. Foi elaborado, então, lá pela ONU no ano de 1990. O que ele tinha de intenção, né? Ele queria a obtenção de dados sobre o desenvolvimento social, além de informações simplesmente econômicas. Ele queria saber, então, esse IDH, ele leva em consideração a qualidade de vida da população, não necessariamente só o que ela recebe em dinheiro, mas sim a qualidade de vida dela. Atualmente, o cálculo, né, para fazer o cálculo desse IDH, leva em consideração a relação entre três principais fatores, que é a renda bruta per capita da população, ou seja, o quanto que cada pessoa ganha, né, a renda per capita que a gente acabou de ver, a expectativa de vida. O que é a expectativa de vida? Referente à esperança de vida da população ao nascer. Por exemplo, a expectativa de vida do brasileiro é em média de 70 anos, certo? Se um país for mais desenvolvido, tiver uma qualidade de vida maior, a expectativa de vida vai ser maior. Agora, se um país for um país mais pobre, não tem questão de investimento em saúde, em saneamento básico, a expectativa de vida da população vai ser menor. E um último fator aí que é levado em consideração para mensurar o IDH é o acesso à educação. Essa medida pelas taxas de alfabetização, escolaridade e o número de matrículas efetuadas. Mais um indicador socioeconômico é o coeficiente de Gini. O que é esse coeficiente de Gini, né? Ou índice de Gini, né? Ele é um dado utilizado para medir o índice de desigualdade social e ele foi criado por um homem, né? Ele era estatístico e ele era italiano, chamado Corrado Gini, no ano, então, lá de 1992. O índice de Gini, ou coeficiente de Gini, ele analisa a correlação entre as populações mais pobres e as populações mais ricas. E ele vai classificar conforme os níveis de renda. Então, vai classificar a população mais rica e a população mais pobre. Em termos matemáticos, né, esse coeficiente de Gini, ele é medido de 0 a 1. Quanto mais próximo ao zero, mais desigualdade tem o país. E quanto mais próximo do 1, melhor é a distribuição de renda desse país. Bom, gente, isso aqui, no meio da aula, a gente está na metade da nossa aula. O que acontece? Isso aqui não é o final da aula, tá? Eu só quero que vocês, isso aqui é só uma forma de vocês interagirem com o conteúdo, com a publicação, certo? Para ver se vocês estão assistindo a aula inteira, tá?
que acontece? Na hora que vocês chegarem nesse momento aqui da aula, eu quero que vocês vão lá no Facebook, na publicação, né, do Facebook, e comenta lá assim, no comentário Geografia. Quem comentar Geografia, colocar o nome lá, né, por exemplo, o nome da pessoa, o nome do aluno, e comentar assim, Geografia, embaixo. Se você comentar lá Geografia, eu vou dar meio ponto para cada um, porque daí eu vou saber que você assistiu a videoaula, tá bom? Não deixem de comentar, tá bom? Porque daí vai valer, além de valer meio ponto, a professora vai estar sabendo que você está assistindo a aula. Agora, gente, vamos continuar com a nossa aula, com o nosso conteúdo sobre os indicadores socioeconômicos. Bom, mais um indicador socioeconômico, né, que a gente vai trabalhar aqui, são as taxas de desemprego. Bom, o desemprego, todo mundo sabe o que é o desemprego, né? O simples fato da pessoa não ter um emprego. O desemprego, então, é um dos principais problemas que pode ser enfrentado por um país, pois representa tanto a ausência de renda por boa parte da população, quanto a redução do mercado consumidor, o que gera menos lucro e, portanto, menos empregos. Não por acaso, as grandes crises econômicas, elas sempre afetam a população por meio da elevação da taxa do desemprego. Ou seja, sempre quando um país está com uma grande crise econômica, o número de desempregos aumenta muito. Então, a gente sabe, através, né, dessa taxa de desemprego, a gente sabe se a economia está boa ou se a economia está ruim. A gente sabe se precisa ser investido naquela localidade ou se não precisa ser investido ali. Por exemplo, o Brasil. O Brasil está com a taxa de desemprego, um exemplo, né, gente? Isso aqui não é algo... Enfim, né, que eu estou vendo em alguma fonte falando sobre isso, né? Só um exemplo que eu estou dando. O Brasil está com a taxa de desemprego baixa na região sul. Se a taxa de desemprego está baixa na região sul, significa que lá tem o quê? Muito emprego. Então, se tem muito emprego, significa que a economia está boa. Então, o governo não precisa investir tanto, direcionar tanto recurso para a região sul. Agora, por exemplo, a região norte. A região norte está com uma taxa de desemprego altíssima. Significa, então, que a economia da região norte precisa ser o quê? Precisa ser cuidada dela, trabalhada de forma mais específica com ela, ok? Por esses motivos, né, os órgãos oficiais sempre estão atentos a esse importante indicador socioeconômico. Aqui no Brasil, quem que cuida dessa questão de fiscalizar a questão da taxa de desemprego é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, ele que sabe mensurar essa questão da taxa do desemprego, né? E embora esse dado tenha permanecido baixo nos últimos tempos, ainda é muito monitorado, pois caso comece a elevar-se, medidas econômicas emergenciais precisarão ser tomadas. A gente, né, sempre tem alguém da família que está desempregada, a gente conhece uma pessoa que está desempregada, mas de forma geral no Brasil, a questão do desemprego, ela deu uma melhorada dos últimos anos, mas devido principalmente a essa questão da crise que está acontecendo por causa do coronavírus, a economia está um pouco fragilizada. O que acontece é que agora o governo ele vai precisar tomar alguns tipos de medidas econômicas de forma emergencial, para que então consiga novamente aumentar essa taxa de emprego e diminuir a taxa de desemprego. E aqui por último, como a oferta de serviços públicos, né, o nosso último indicador socioeconômico, mas não menos importante, essa questão da oferta dos serviços públicos é o seguinte: a qualidade de vida da população, em muitos casos, ela está também associada à oferta de serviços públicos feitos pelo Estado. Dentre esses serviços, né, a gente pode destacar, por exemplo, o saneamento básico, né? Dentro desse saneamento básico entra a questão da coleta de lixo, rede de água, rede de esgoto. Também a gente pode destacar a questão da iluminação pública e outras questões de infraestrutura, tais como, por exemplo, asfalto, sinalização de rua, estrada e etc. Então, para a gente conseguir medir a questão de o desenvolvimento socioeconômico de uma localidade, a gente pode utilizar do indicador relacionado aos serviços públicos que são oferecidos naquela localidade. Se a gente sabe, por exemplo, a gente vai numa cidade. A cidade, ela tem pouquíssima estrutura, pouquíssima questão de esgoto, não tem água tratada, não tem iluminação pública. Então, o que a gente pensa sobre aquela cidade? Que aquela cidade ela tem um nível econômico baixo,
certo? Agora, por exemplo, se a gente vai em uma grande capital, se a gente vai em São Paulo, por exemplo, né? Lá tem, obviamente, não na cidade toda, né? Mas boa parte da cidade. Tem água tratada, tem saneamento básico, tem questão de sinalização de ruas, de estradas, tudo muito bem sinalizado. Enfim, o que a gente pensa? Que ali naquela localidade, ali naquela cidade, os serviços públicos são satisfatórios para a população. Consequentemente, então a economia daquela localidade é uma economia o quê? Forte, ok? Bom, gente, então falando aí sobre a oferta de serviços públicos, né, a gente encerrou a nossa aula e eu apresentei para vocês os indicadores socioeconômicos que tem no Brasil, ok. Professora, hoje não vai ter atividade? Não, não. Hoje a aula é uma aula de explicação. Eu expliquei o conteúdo para vocês, ok? É uma videoaula, expliquei o que são, então, esses indicadores socioeconômicos e quais são esses indicadores, né? O que vocês vão ter que fazer, eu já expliquei lá no meio da aula, certo? Quem assistiu a aula inteira, não pulou partes, já viu que lá no meio da aula eu expliquei o que vocês têm que fazer. E o que acontece agora? Qualquer dúvida em relação ao conteúdo, professor, não entendi qual que o que é renda per capita, o que é PIB, não entendi, pergunta, se não quiser perguntar lá nos comentários, pergunte no WhatsApp, eu sempre disponibilizo o meu WhatsApp para vocês, ou no Messenger. E também, gente, a professora, estou aqui na escola todos os dias da semana. Então, se em algum momento você quiser vir na escola, tirar dúvida, entender melhor o conteúdo, pode vir, certo? E é isso. No mais, boa aula a todos. E um ótimo aí resto de semana para todo mundo. E é isso, gente. Um beijo e fiquem com Deus.